Olá, Sagitariano, Sagitariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Sagitário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura eu irei analisar 5 casas. Na casa 1, a minha prioridade. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar esta prioridade. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar durante o mês de dezembro. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre mim. Na casa 5, um resultado, um conselho, para o mês de dezembro. Após a análise destas cinco casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, sagitariano, um presente para você, sagitariana. Na casa 1, nós temos a energia do 6 de ouros. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar essa energia, nós temos a rainha de ouros. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar, nós temos o rei de espadas. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre mim, nós temos o arcano maior de número 9, o eremita, e como um resultado, um conselho para o mês de dezembro, nós temos o arcano maior de número 11, a carta da justiça. Gratidão. Bem, sagitariano, sagitariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Se possível, deixe aqui nos comentários o local, a cidade de onde você está assistindo a esse vídeo. Gratidão. Sobre o 6 de ouros, nós temos a energia das flores ou do buquê. Sobre a rainha de ouros, nós temos a carta das alianças. Sobre o rei de espadas, nós temos os pássaros. Sobre o eremita, o arcano maior de número 9, nós temos os livros. E sobre a energia da carta da justiça, o arcano maior de número 11, nós temos a energia da criança. Gratidão. Bem, a minha prioridade para o mês de dezembro de 2023 está atrelado à energia de cunho material, representada aqui pelo 6 de ouros, que traz aqui o movimento, a necessidade de trazer movimento para o recurso material e financeiro. Há aqui como prioridade as trocas de habilidades. E o 6 de ouros também representa tempo, energia focada no recurso específico, como se houvesse a necessidade de pedir auxílio e de receber. O 6 de ouros também pede para que a gente se empenhe aqui durante o mês de dezembro em causas humanitárias, trazer um pouco mais da energia de compaixão, essa influência, trazendo aqui surpresas agradáveis, conexões positivas, porque a carta do 6 de ouros traz a obra de caridade. Então há aqui como prioridade o pedir e receber,
ou ajudar as outras pessoas, porque nós temos aqui a filantropia, nós temos, né, as recompensas. É como se nós estivéssemos aqui usando, os nossos recursos para ajudar outras pessoas. Então, há muita harmonia no nosso cotidiano. E através dessa energia material, não necessariamente tirar o dinheiro e dar a alguém, mas uma palavra amiga, um incentivo, um abraço, isso vai trazer aqui energias positivas para o nosso mês de dezembro. Na casa 3, o que está me impedindo de acessar essa energia, essa vibração do 6 de ouros, nós temos a rainha de ouros. E uma dessas questões da rainha de ouros está atrelada à carta das alianças. E as alianças, elas podem representar as conexões de cunho sentimental e afetiva, como também ela representa a conexão de cunho material. Então, há necessidade aqui de focar no sustento material, não só de si, mas também das outras pessoas. É como se nós estivéssemos aqui mergulhado nessa energia materna. Há considerações também sobre o corpo, sobre a saúde. O tarô traz aqui uma energia de preocupação com o meio ao qual você está inserido, porque a rainha de ouros traz o sustento e a nutrição. Então, vamos trazer colheitas, né? Vamos ser práticas, vamos ajudar os outros, como a própria energia do 6 de ouros, né? É como se nós estivéssemos aqui sintonizadas com ciclos e com as estações. Então, essa ajuda aqui pode estar correlacionada ao nosso ambiente de trabalho, como eu disse anteriormente, às questões de cunho sentimental e afetiva, né? Na necessidade aqui de ajudar o outro, alinhar essas necessidades de cunho material dentro de casa, para que haja aqui expansão, alívio, enfim. Tento adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Sagitário. Na casa 3, né, na energia das coisas que eu preciso mudar, modificar, nós temos o rei de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta dos pássaros. Então, há aqui uma energia ao qual nós precisamos sempre lidar com táticas, né? Com estratégias. A gente deve sempre planejar adiante durante esse mês de dezembro, para que a gente possa estar aqui no patamar superior em relação às outras pessoas, principalmente pela própria energia do Rei de Espadas, porque é como se nós estivéssemos aqui lidando com uma pessoa fria e insensível. E os pássaros trazem esse mecanismo de fofoca, de disse-me-disse. Então, o que nós precisamos aqui durante o mês de dezembro é colocar os nossos planos em ação, né? Então, nós precisamos mudar um pouco, sair da zona de conforto e impulsionar. Há aqui enigmas que serão solucionados em relação a este masculino, como se houvesse aqui a necessidade de esclarecer uma confusão com um olhar transparente em relação a esta energia, a esta vibração aqui representada por esse rei de espadas. Então a gente precisa centrar um pouco mais em nós, para que a gente possa, de certa forma, discernir, né, corretamente como nós deveremos mudar de perspectiva dentro do nosso campo mental, fazer as ações para que a gente lide diretamente com essa pessoa fria e insensível e com as energias de fofoca. Na casa 4, as influências externas benéficas sobre nós temos o arcano maior de número 9, o eremita. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta, né, dos livros, trazendo aqui contratos, papéis, documentos, mas o livro traz um conhecimento oculto
é dentro de nós. Então, o tarô está dizendo aqui que as energias externas benéficas durante o mês de dezembro que chegará até nós está relacionada à nossa sabedoria interior e ao nosso processo de comunicação e de fala. É como se nós estivéssemos aqui a necessidade de apreciar um pouco a solidão, né? É a sabedoria que virá através do isolamento. É como se houvesse a necessidade de ficar aqui um pouco sozinho, sozinha, para que essa conexão com o nosso eu mostre, né, o nosso caminho. Há aqui uma ajuda, uma experiência, para que a gente possa irradiar a nossa luz, para que as outras pessoas possam enxergar. É uma verdade espiritual aqui que age como um norte sobre nós. Então, as influências externas benéficas está atrelado ao processo meditativo e contemplativo, bem como, né, atrelado à energia dos estudos, do conhecimento, aqui vindo à tona pela própria expressão da carta dos livros. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Sagitário. Se você precisar de uma leitura com a sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 5, como um resultado, um conselho, nós temos a carta da justiça, né, que traz aqui uma certa influência do signo de Libra, e nós temos a carta da criança. A carta da justiça traz o equilíbrio, os ajustes, né? É uma carta que pede para que a gente sempre analise as consequências e os efeitos dos nossos atos. Mas há a necessidade de focar na nossa criança interior. Há a necessidade de colocar os pés no chão, ter contato com a natureza, alimentar a nossa memória, a nossa vibração com coisas que traz felicidade. Né? Então nós temos aqui este pesar, né? Este pesar as coisas, esse equilíbrio para que a gente possa ficar aqui neste sustentáculo. Há muita harmonia durante esse mês de dezembro, como se nós estivéssemos aqui mantendo o centro. A própria carta da justiça traz a moralidade, lei, ordem, a partir do momento em que eu centrar no meu eu, a partir do momento em que eu centrar na minha luz e no meu brilho e ser verdadeiro, verdadeira, honesto primeiro comigo, para que consequentemente eu seja honesto, honesta com o outro. Então nós temos uma influência aqui do signo de Libra, como eu disse, bem como uma influência do signo de Virgem sobre nós durante este mês de dezembro. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente esta leitura, esta mesa para o mês de dezembro. Bem, o anjo, o arcanjo que vai reger essa leitura é o arcanjo de número 43, Veuliá, arcanjo de número 43. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o Salmo 87, e a mensagem diz assim: procure agir com prudência, bom senso, para enfrentar obstáculos. Este anjo favorece sua prosperidade, protege-o de inimigos e liberta de vícios e depressões. Invoque este anjo para ampliar seu conhecimento, permitindo que conquiste seu próprio espaço. Veuliá, arcanjo de número 43, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 87. Como indicação de leitura, para o mês de dezembro, eu trago o livro do Siri Prembaba, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Eu já anteriormente falei sobre o livro Amar e Ser Livre, né? Esses livros do Prembaba me ajudou e tem me ajudado a ampliar a minha consciência, né? A ver as coisas de uma outra forma, e eu estou trazendo aqui a indicação de leitura para você. Queria ler um recorte aqui, né, sobre o propósito, a coragem de ser quem somos. No prefácio, né, que é escrito pelo Gianecchini, ele diz assim:
Este livro é sobre o propósito e o seu estudo abrange tantas coisas. Tem tantas vertentes. Aqui Prem-Baba põe luz sobre o tema como a clareza própria de um líder espiritual. Sugere caminhos, práticas e exercício que podem facilitar o processo de entendimento. Sabemos que estamos alinhados com o nosso propósito quando encontramos o motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria. E esse motivo, em última análise, é vivermos o amor. Prem tem me ensinado bastante sobre isso e talvez faça parte do meu propósito dividir meu caminho com vocês. E aqui eu recortei, uma parte que eu gostaria de ler para você, que fala sobre a consciência do propósito. E aí ele diz assim: ação e devoção. Ao desenvolvermos nossos dons e talentos, que são nossas habilidades natas, mesmo que elas ainda sejam usadas para realizar os caprichos do ego, nossas ações passam a ser carregadas de uma eficiência ímpar. O resultado das ações que nascem dos nossos dons naturais é sempre carregado de uma beleza e de um brilho extra. E quando existe a consciência do propósito maior dessas ações, o resultado é particularmente luminoso, porque elas ganham uma qualidade ainda mais especial. Ter consciência do propósito é saber o seu lugar no mundo, é saber a sua função no plano divino. Você sabe que está onde deve estar. É como uma peça de um quebra-cabeça que, ao se encaixar, se torna algo maior. Esse encaixe permite que suas ações ganhem essa nova qualidade, a qualidade do serviço ou da doação. O propósito da alma está intimamente relacionado ao serviço. Podemos dizer que serviço e propósito são sinônimos, pois servir significa ser um instrumento para a realização do propósito maior, da expansão da consciência. Servir é tornar-se um canal do amor para fazer o outro crescer, prosperar, ser feliz, para fazer o outro brilhar. Ao ativar o seu propósito, o que significa colocá-lo em movimento, você se torna uma inspiração para os outros, um canal para a expansão da consciência coletiva. Em outras palavras, serviço é colocar o amor em movimento, ou seja, deixar o amor passar por você para chegar aos outros. Então, nesse recorte aqui do Prem-Baba, onde fala sobre a nossa consciência do propósito, que é amar, que é trazer energia de expansão e que é servir através do amor. Então, ele vai trazer aqui algumas práticas, alguns exercícios, para que a gente também possa, expandir a nossa consciência. Então, ele fala sobre o nascimento, crescimento, a morte do falso eu, o renascimento, a maturidade, a transcendência, e depois ele traz chaves práticas, que são exemplos, 7 chaves, 7 exercícios para que a gente possa expandir a nossa consciência. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para os livros, bem como o link para o tarô e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.